Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Hoje falaremos de um tema para lá de interessante, mas para lá de polêmico também. E é a Trindade Santa. Mas antes de começarmos a falar desse tema interessantíssimo e também polêmico, gostaria de pedir encarecidamente aos amados irmãos que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e deixem aí o seu like para estar abençoando o nosso canal. E o nome do nosso canal é Confirma na Bíblia. Lembrando que, abençoando o nosso canal, dando seu likezinho, o Eterno também vai estar abençoando a tua vida. Bom, meus amados, como eu estava dizendo, é um tema interessantíssimo, mas que gera bastante dúvidas. Eu, por exemplo, também já tive muitas dúvidas nesse tema, né? Quando nós somos novos convertidos, realmente é natural essas dúvidas. Mas se a gente não buscar, se não orarmos na madrugada, se não fizermos um jejum buscando aí no Senhor o tempo todo as explicações e a palavra do Senhor, então fica difícil tirar essas dúvidas. Hoje, para a honra e glória do Senhor, é como se eu nunca tivesse tido essa dúvida, porque o Senhor falou comigo. Bom, meus amados, e todos nós temos essa oportunidade, né? Basta buscarmos com perseverança no Senhor. E Ele fala conosco, Ele tira nossas dúvidas, Ele nos fornece meios ali para estar sanando essas dúvidas, mesmo que muitas vezes um pouco polêmico, mas você vai conseguindo entender as etapas que o Senhor nos concede, que nos permite a passar para chegar aos entendimentos. Mas no final você entende que é tudo bênção e da melhor maneira possível. Bom, nós cristãos ortodoxos, nós cremos, em um Deus trino, ou seja, na Trindade Santa, um único Deus subsistente em três pessoas, ou três pessoas coexistentes em um único Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas coexistentes em um único Deus, ou um único Deus subsistente nessas três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, meus amados, realmente gera polêmica, que nós temos os pseudos cristãos que creem que são monoteístas unicistas, ou seja, eles creem que a divindade, ou seja, a divindade deles, o Deus que eles creem, é composto apenas por uma única pessoa. Existe até aí aquela crença modalistas, aquela crença modalista, que é a crença daquele bispo Sabélio do ano 220 depois de Cristo, que desenvolveu aí essa teoria, essa doutrina herege, que é uma única pessoa e um único Deus, ou seja, segundo ele, o Deus Pai veio no Antigo Testamento, a mesma pessoa veio como Deus Filho no Novo Testamento, e hoje a mesma pessoa é o Espírito Santo. Então isso é uma heresia, uma completa heresia. Quem nos mostra isso claramente é a Bíblia Sagrada. E é o que nós tentaremos discorrer aqui. Vou falar rapidamente para a gente não perder muito tempo, não tomar muito tempo no vídeo, o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos lá. O primeiro nome com que o Senhor apresenta na Bíblia, justamente no primeiro versículo da Bíblia Sagrada, que é Bereshit Aleph Aleph, ou seja, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai nos dizer assim, deixa eu ler rapidamente aqui, a nossa Bíblia hebraica, Stuttgartensia. Vamos lá ver o que Moisés escreveu. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Observem que o nome de Deus que aparece aqui é Elohim. Elohim é um nome que se encontra no plural, não para demonstrar deuses no plural, mas a pluralidade de um único Deus, ou seja, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E corroborando que nosso Deus é um único Deus, subsistente em três pessoas, ou três pessoas coexistentes em um único Deus, vamos aqui para o livro também de Devarim Vav Dalet, ou seja, Deuteronômio 6:4. Que vai nos dizer assim: Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O diferencial aqui nesse versículo está na palavrinha Echad, porque o hebraico é diferente do nosso português. Por exemplo, para mim dizer um lápis, eu vou escrever a palavrinha a letra U e o M, e escrever lápis. Para me dizer um par de sapatos, eu vou colocar também o M, que é e colocar par de sapatos. Então, um lápis, um par de sapatos. No hebraico é diferente.
Lá eles têm o um absoluto e tem o um composto. Por exemplo, para o um absoluto, um lápis é um absoluto. Então lá eles vão escrever Yahid. Yahid quer dizer um absoluto. E para um composto, se eu for dizer um par de sapato, ele vai escrever Echad. Echad é um composto. Então há esse diferencial. E justamente em Deuteronômio 6,4, ou seja, Devarim, Vav Dalet, Moisés escreveu Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. A palavrinha que ele escreveu ali, usou para dizer que Deus é único, Senhor, foi justamente a palavrinha Echad. E Echad é um composto, como acabamos de explicar. Se o nosso Deus fosse uma única pessoa na divindade, então seria Yahid, que é um absoluto. Mas não, Moisés usou a palavrinha Echad, que é um composto. Por que um composto? Porque lá nós temos o Pai, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo em um único Deus, ou seja, três pessoas coexistentes em um único Deus, ou um único Deus subsistente em três pessoas. Simples assim, meus amados, é só analisarmos as Escrituras Sagradas, não há dúvidas. Bom, meus amados, também no versículo 26 do capítulo 1 aqui de Gênesis, nós podemos ver também outra evidência clara da Trindade Santa, desse nosso Deus, que vai nos dizer assim, vamos ler só a primeira parte do versículo, é o que nos interessa. Vayome Elohim naase Adam, Betsalmeno Kidmoteno. Ou seja, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Deus que está falando, ele está colocando outras, ele está falando na primeira pessoa do plural, colocando mais alguém ali ao seu lado, no mesmo pé de igualdade, ou seja, no mesmo nível de autoridade. Olha só, façamos. Então ele não está sozinho. Aí muitos sugerem, ele está falando dos anjos. Não, nunca que os anjos chegam no mesmo nível de igualdade do Senhor, no mesmo nível de autoridade, nunca. Então, essencialmente ali, é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Se o Deus fosse unicista, monoteísta unicista, ou seja, uma só pessoa na divindade, ele ia dizer o quê? Ou dava ordem para alguém fazer, faça o homem à minha imagem e à minha semelhança, ou farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas não, Deus, nossa divindade vai dizer, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Claríssimo está aí. Meus amados, não há como duvidar. Então, nosso Deus é realmente a Trindade Santa. A Bíblia nos esclarece isso do princípio ao fim, ou seja, do Antigo ao Novo Testamento. Vamos ver aqui também um versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis ainda. Olha só, vamos ler só a primeira parte do versículo 22, que é o que nos interessa. Diz assim, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Olha só, eis que o homem se tornou como um de nós. Então Deus está colocando ali mais pessoas ao seu lado, nessa divindade, né? Que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que o homem se tornou como um de nós. Temos também mais um versículo contundente que está demonstrando as pessoas da Trindade, que é justamente no livro de Gênesis, ainda no capítulo 11, versículo 7, que vai dizer assim, agora, pois, desçamos e confundamos ali sua língua, para que ninguém entenda a fala do seu companheiro. Ou em outras traduções está, confundamos a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Então, meus amados, olha só, se fosse uma única pessoa, ele poderia mandar alguém descer, desça lá e confunda a língua deles, ou então descerei e confundirei a língua deles, para que um não entenda a língua do outro. Mas não, o Senhor fala na primeira pessoa do plural novamente. Desçamos e confundamos. Então, contra fatos não há argumentos. Claramente aqui está a demonstração do nosso único Deus subsistente em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Bom, meus amados, nós também temos mais alguns versículos aqui para estar citando. Agora vamos para o Novo Testamento, não, ainda no Antigo. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro do profeta Isaías também, nós temos uma contundência
maravilhosa aqui também a respeito do nosso Deus. Tem muito mais versículos que comprovam a Trindade Santa, mas creio que esses aqui são suficientes. Bom, Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Mais uma vez, né, a divindade falando: Quem enviarei e quem irá por nós? Né? Nós, primeira pessoa do plural. E esse texto nós usaremos também mais adiante aqui, né, complementaremos com outros versículos aqui para falar de um detalhe super interessante que os amados irão gostar. Bom, também no Novo Testamento nós temos aí evidências claras da Trindade Santa. Por exemplo, lá no livro do apóstolo João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus vai dizer: Eu e o Pai somos um. E as pessoas às vezes confundem a forma do Senhor dizer eu e o Pai somos um. Eles acham que não, que ali eu e o Pai somos um porque é uma única pessoa, mas não é uma única pessoa. Jesus ele está dizendo eu e o Pai somos um, mas é em essência, em poder, em autoridade, em divindade e em unidade. Vamos ver claramente aqui na Bíblia, vamos demonstrar claramente na Bíblia Sagrada essa unidade do Senhor. Vamos para o livro aqui do apóstolo João, capítulo 10, versículo 30, que está dizendo: Eu e o Pai somos um. Agora vamos entender aqui, claramente na Bíblia Sagrada, o que é esse eu e o Pai somos um. Vamos para o capítulo 17, versículo 11 primeiro, depois vamos do versículo 20 ao versículo 24. Então, livro do apóstolo João, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Já não estou no mundo, mas eles no mundo estão, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me tens dado, para que sejam um, assim como nós. Olha aí, vamos prestando atenção que é maravilhoso isso aqui. Não rogo, versículo 20 agora, não rogo somente por eles, mas também pelos que hão de crer em mim, por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. Então aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando, Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Então aqui o Senhor quer que os discípulos se tornem um, como Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Mas não é um no sentido de uma pessoa, mas um no propósito, no objetivo, na autoridade, na determinação, para que falem a mesma língua, ou seja, que tenham o mesmo propósito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas coexistentes em um único Deus. No entanto, têm o mesmo propósito, o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma essência. Então, nisso tudo, eles são um. É isso que quer dizer, somos um. Eu e o Pai somos um. Nesse sentido. Não é no sentido de que seja uma única pessoa, mas os seus atributos é único. Então, é isso que nós precisamos analisar e entender, porque as Escrituras são claras, que não tem lógica que 12 discípulos se tornem uma única pessoa. É justamente isso que o Senhor quer para os seus discípulos, que os 12 tornem um, mas propósito, objetivo, na sua determinação, que sejam um, que tenham o mesmo objetivo, que falem a mesma língua, no sentido de querer a mesma coisa. Então é nesse sentido, meus amados. Vamos continuar aqui a leitura até finalizar o versículo 24. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, olha aí, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Olha aí. Olha a claridade, meus amados. Então, contra fatos não tem argumentos. A Trindade Santa, ou seja, o nosso Deus é um Deus trino, né?
Um único Deus, subsistente em três pessoas, ou três pessoas coexistentes em um único Deus. Um versículo também que demonstra isso, no Velho, comparando com o Novo, é justamente em Êxodo capítulo 3, versículo 14, onde Deus se apresenta a Moisés, lá na sarça ardente, né? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e disse assim: diga aos filhos de Israel que eu sou, enviou-me a voz. Então Deus se apresenta a Moisés como eu sou, né? E quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é indagado pelos judeus no livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 58, Jesus vai falar a respeito ali da sua pré-existência, ou seja, quando os judeus começam a questionar: mas você não tem nem 50 anos ainda, como é que diz que conheceu meu pai Abraão? E aí Jesus vai dizer aquela frase importantíssima e marcante, né? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então o próprio Senhor Jesus se apresentou como eu sou, né? Comprovando a Trindade Santa. Olha aqui, livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 58. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ali também no versículo 17, no capítulo 17, nós vimos Jesus dizer, né, a respeito da glória dele antes da fundação do mundo, ou seja, do amor de Deus por ele antes da fundação do mundo. Também no capítulo 17, versículo 5, vai dizer da glória do Senhor antes que o mundo existisse também, né? Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha ao teu lado antes que o mundo existisse. Também está no capítulo 17, versículo 5. Então isso é fato, meus amados. O nosso Deus realmente é um Deus trino. Bom, deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui para falar para os irmãos. Tá, como eu disse, né? Vamos usar aqui uns versículos aqui interessantíssimos. Nós iremos falar do mesmo assunto, mas falando das três pessoas da Trindade Santa. Primeiro vamos começar o livro do profeta aqui, Isaías, no capítulo 6, a partir daquele versículo 8. Vou ler aqui 8 e 10, versículo do 8 até o 10. Capítulo 6, que diz assim: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E disse-me: anda e diz a este povo. Vejam bem, prestem atenção. Ouve bem, mas não entendais. Vede com certeza, mas não compreendais. Engorda o coração deste povo, endurece os seus ouvidos e cega os seus olhos, para que não seja que vendo com os seus olhos e ouvindo com os seus ouvidos e entendendo com o seu coração, converta-se e seja sarado. Então vamos agora para o livro do apóstolo João também, capítulo 12, versículo 57. Observe, nós iremos falar do mesmo assunto. Aqui, Senhor, aqui está todo maiúsculo. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada, quando se trata de Senhor, todo maiúsculo está falando de Deus. Então vamos aqui agora para o livro do apóstolo João, capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 37, vai dizer assim: porém, mesmo tendo feito tão grandes sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem se revelou o braço do Senhor? Por isso não podia crer, porque também disse Isaías: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos. Olha aí, a mesma coisa lá de Isaías 6:8. Para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu sua glória, falou a seu respeito. Contudo, muitos dos governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Então veja bem, o profeta Isaías lá atrás, no seu livro capítulo 6, a partir do versículo 8 até o 10, estava falando do Senhor Deus ali, falando ali de Deus. Aqui o apóstolo João já está dizendo que o profeta Isaías está falando de Jesus. Agora vamos ver o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 28, o que Paulo vai dizer.
Atos. Livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 25, que diz assim: Como não estavam de acordo entre si, partiram depois que Paulo lhes disse esta última palavra. Bem falou o Espírito Santo, olha aí, bem falou o Espírito Santo por meio do profeta Isaías a nossos pais, dizendo: Vai a este povo e diz-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e os seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Meus amados, olha que parte maravilhosa para entendermos a Trindade Santa. O profeta Isaías falou deste mesmo evento, dizendo que era Deus. O apóstolo João falou do mesmo evento, dizendo ali que era Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo fala do mesmo evento, dizendo que é o Espírito Santo. Quer mais uma prova da nossa Trindade Santa, do nosso Deus maravilhoso? Claro e contundente, então é muito simples crer nesse Deus maravilhoso. Basta nós analisar na Escritura Sagrada, e esse ensino eu vi em um vídeo do pastor Paulo Romero, homem de Deus, homem estudioso da Palavra de Deus, então achei muitíssimo interessante, estou aqui compartilhando também com os amados irmãos. Muito interessante, falando da Trindade de forma contundente e maravilhosa. Espero que tenha ajudado aos amados irmãos e que em breve, em nome de Jesus, estaremos fazendo mais vídeo. E rogo aos amados aí que ore pelo nosso canal, ore pela nossa vida, a vida da nossa família, e que o Eterno possa estar abençoando a cada um de vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Shalom Adonai e até a próxima.